Bancada do Amapá no Congresso Nacional se mobiliza pela prorrogação dos incentivos fiscais das áreas de livre comércio do Estado. Vamos à capital federal saber as informações, os detalhes, com o Wellington Lopes. Bom dia, Wellington. Bom dia. O assunto foi discutido em reunião que contou com as presenças do governador Tião Viana, de parlamentares e empresários do Estado. A prorrogação dos benefícios fiscais das áreas de livre comércio precisa ser definida o mais rápido possível. Do contrário, a economia do Amapá deve sofrer prejuízos já a partir do ano que vem. Eles pediram o apoio do senador José Sarney para manter a isenção fiscal nas áreas de livre comércio. Hoje, elas permitem uma redução de cerca de 20% dos impostos cobrados às empresas. Nós temos preço competitivo hoje no Amapá, faz com que os nossos consumidores não saiam mais do Amapá e sim consumam no Amapá. José Sarney classificou as áreas de livre comércio Macapá-Santana como um instrumento dinâmico de sobrevivência do Amapá e garantiu, vai apoiar a causa. A lei que criou a zona de livre comércio de Macapá e Santana é a mesma que está na modificação que foi feita sobre a Zona Franca de Manaus. E não há por que, então, a gente prorrogue umas sem prorrogar também as outras. A isenção de impostos, como o de importação e o de produtos industrializados, tem validade até 31 de dezembro deste ano. Se não for renovada, a economia local vai sofrer um grande impacto. É a pior coisa que pode acontecer para o Amapá, para o comércio, para os empregos, para os cidadãos que vão ter preços de produtos, como, por exemplo, geladeira da linha branca, hoje é comprada em Macapá por R$ 680. Sem área de livre comércio, a mesma geladeira vai ser comprada por R$ 1.700, R$ 1.800. Quem é penalizado não é só o empresariado, quem é penalizado é o mais pobre, é aquele que tem acesso a produtos hoje a um preço melhor e que, lamentavelmente, vai ter que ver preços de alguns produtos dobrados ou triplicados. 5 estados da região norte avançaram na geração de emprego com carteira assinada no mês de março, com destaque para o Amazonas. Por outro lado, Acre e Roraima apresentaram resultados ruins. Puxado pelo setor de serviços, o Brasil criou 112.450 empregos com carteira assinada em março. O resultado leva em conta a diferença entre contratados e demitidos durante o mês. Na região norte, foram 70.612 contratações contra 69.423 demissões no período, saldo positivo de 1.189 postos de trabalho. No Amazonas, entre perdas e ganhos, surgiram 1.321 vagas, o melhor resultado da região norte. Em seguida, aparecem Pará com 686, Amapá 264, Rondônia 244 e Tocantins com 38. No Acre, o resultado foi negativo. O estado perdeu 328 vagas, mas a situação foi pior em Roraima, onde foram perdidos 1.036 postos de trabalho no último mês. E a Petrobras divulgou aqui em Brasília a relação de projetos contemplados pelos programas de desenvolvimento e cidadania e ainda na área ambiental. Todas as regiões do país vão ser beneficiadas. Antes de chegar ao resultado final, foi realizada uma seleção com mais de 4.000 projetos inscritos, como, por exemplo, por associações comunitárias. O norte do país foi contemplado com 19 projetos dos 176 que vão ser financiados pela Petrobras nos próximos 2 anos. Frank, representante de uma associação que cuida de autistas no Amapá, também vai levar boas notícias para o estado. A única associação do estado do Amapá que foi contemplada, isso para a gente é enaltecedor e aumenta nossa responsabilidade em trabalhar cada vez mais sério e responsável a questão do autismo no estado do Amapá, sempre procurando informar, trazer informações sobre o que é o autismo, ajudar as famílias. Os projetos contemplados são das áreas social e ambiental. A ideia é dar oportunidades para melhorar a vida dos brasileiros, tornando o país mais justo e mais sustentável. O Amazonas teve 5 aprovados, Pará 4, Acre e Tocantins 3 cada. Em Rondônia foram 2 projetos contemplados, no Amapá e Roraima 1 cada.
O número de projetos inscritos nessas regiões, que historicamente tinham um número baixo, aumentou significativamente da última seleção pública para essa. Não só quantitativamente, mas também a qualidade desses projetos está vindo cada vez melhor. Uma conquista para quem sempre buscou incentivos para a região. A região amazônica ainda carece de recursos de investimentos voltados a questões socioambientais. Por conta disso, esse tipo de iniciativa viabiliza uma série de intervenções institucionais em localidades que apresentam essas demandas, sejam elas sociais, sejam elas ambientais. A gente fica muito feliz de estar sendo selecionado e de colocar as ações ambientais no nosso município. São esses os destaques aqui da Capital Federal. Um bom dia a todos e até amanhã. Obrigado, Wellington, pelas suas informações. Um bom dia para você. A Associação Comercial do Amazonas e Secretaria Estadual de Planejamento discutem os trabalhos para o ano de 2013 da Associação de Serviços e Comércios deste ano. Confira. Todos os anos, a Secretaria Estadual de Planejamento, CEPLAN, se reúne com diversas entidades para a elaboração de um planejamento para a Câmara de Comércio e Serviços. Nesta quarta-feira, foi a vez de ouvir os empresários do comércio, a fim de atender às demandas da classe e apresentar propostas. O que nós viemos aqui para a reunião aproveitando da Câmara Setorial do Comércio, exatamente para entender e estar sempre discutindo as demandas que os nossos empreendedores do comércio têm, né, para o Estado. Não só abrir para que eles possam manifestar sobre as suas demandas, também ouvir aquilo que o Estado está fazendo, que a gente está procurando sobre a orientação do nosso governador Omar Aziz, no sentido de encontrar as soluções. É através da Câmara que muitos problemas, muitas demandas feitas pelo comércio são discutidas e resolvidas, a maioria delas. Até porque a Câmara é um elo de ligação entre o empresário e o governo. Tá? Então as demandas são levadas para a Câmara, discutidas, se criam projetos e se leva até o governo, não só estadual, como municipal, como federal, para que seja melhorado, solucionado essas demandas. O governo do Amazonas elabora nessa oportunidade um planejamento estratégico que funcione até 2030 e que desenvolva o Estado em comunhão com a iniciativa privada. Quando se faz um planejamento, se pensa sempre no futuro. E o problema é montar uma estratégia de como chegar lá. Essa estratégia ela tem que ter um componente técnico-científico. Sem ciência não se faz nada. Sem capacitação de recursos humanos, muito menos, né? E nós temos um potencial natural daqui, que é a nossa biodiversidade, que eu diria que é a grande oportunidade que o Estado tem nesse momento de fazer com que isso venha para fora. Né? Que não seja só o PIN o único instrumento de captação de recursos ou de desenvolvimento do Estado. Procon Amazonas desenvolve sistema que permite o bloqueio do recebimento de ligações de telemarketing. Quem tem as informações é a repórter Amanda Amorim. A previsão é que até o fim de junho o serviço seja disponibilizado ao consumidor. Sobre este assunto, eu converso agora com a diretora do Procon Amazonas, Silvana Miranda. Doutora, de que forma esse sistema vai beneficiar a população? Bem, esse sistema ele visa fazer o bloqueio, né, das ligações de telemarketing, das empresas que se utilizem desse serviço para fazerem a sua publicidade junto ao consumidor. Então, nesse sentido, essa lei, cumprindo essa lei e esse cadastro vem para exatamente deixar o consumidor com a opção de ter ou não esse serviço, de ter ou não o recebimento dessa publicidade de telemarketing. Nós estamos ainda agora aqui no estado do Amazonas terminando a nossa fase de implantação e eu acredito que até início de junho nós já tenhamos à disposição da população esse serviço. Muito obrigada pelas suas informações. Agora quem vai poder falar mais detalhadamente sobre a implantação do sistema é Donizete Ramos, analista de negócios do Prodan. Agora a população vai poder ficar mais tranquila pela madrugada, que recebe essas ligações, né, de telemarketing. Como é que vai funcionar esse novo sistema e como é que está o avanço da implantação?
Bem, o sistema foi elaborado pela Prodan, ele já encontra-se pronto. Nós estamos agora cumprindo a fase de treinamento do pessoal do PROCON, né? E logo nós vamos estar disponibilizando tanto para a população o cadastro, como também o acesso dessas informações pelas empresas de telemarketing. A partir do momento que as pessoas fizerem o seu cadastro, as empresas de telemarketing serão obrigadas a cumprir a determinação da lei e não fazer mais ligações, né? Isso vem a beneficiar as pessoas que não querem ser importunadas, né, pelas ligações de telemarketing, bem como serve como também um sistema educativo para as empresas que às vezes abusam dessas funcionalidades, desses sistemas. Muito obrigada pelas suas informações. Eu volto com você. A programação das festividades de São José Operário já estão definidas. E quem traz as informações agora ao vivo é a repórter Amanda Amorim. Bom dia, Amanda. Bom dia, Denise. Bom dia a todos. A paróquia de São José Operário, localizada aqui na zona leste da capital, está preparando uma programação especial para celebrar o Dia do Santo Padroeiro. Sobre este assunto eu converso agora com Adson Santos, ele que faz parte da coordenação do evento. Adson, muito bom dia. Qual a importância desta data para os fiéis católicos? A importância dessa data para nós católicos é festejar principalmente Jesus, através de São José, que foi pai adotivo dele aqui na terra, protetor da Sagrada Família e patrono da Igreja, né, Católica Universal. Então nós temos uma programação muito extensa, começa hoje, dia 18, o novenário, que vai até o dia 30. No dia 30 a gente vai ter a última noite de novena aqui na Zona Leste, no São José 1. E lá na Visconde Porto Alegre, aqui no centro de Manaus, vão se concentrar os fiéis para uma grande carreata que vai vir de lá para cá às 19 horas da noite do dia 30. No dia 1º, às 8 da manhã, aqui na Zona Leste, a gente vai se reunir todos, né? E vamos de volta para a Visconde. Lá na Visconde Porto Alegre, os dois párocos, o padre Mendonça, daqui da Zona Leste, e o padre João Benedito, do centro, vão se unir para fazer a bênção dos carros. E às 17 horas do dia 1º, aqui na Zona Leste, a gente vai ter a grandiosa procissão com o bispo auxiliar de Manaus, Dom Mário Antônio, seguida da missa e do tradicional arraial, que começa dia 20 agora, né? Começa dia 20, desses 2 finais de semana, o nosso arraial se estende até o dia 1º, que é a última noite, todas as noites com um grande bingo, prêmio em dinheiro e elétrico doméstico. Adson, então, faz o convite para a população. Então a gente convida a todos, né, que estão nos assistindo, a vir participar conosco aqui dessas festas. Começa o dia 18, dia 20 do Arraial, dia 1º, que é o dia da festa mesmo de São José, né, a todos aqui no São José 1. Muito obrigada, Adson, pelas suas informações. Eu volto com você, Denise. Obrigada, Amanda, pelas suas informações. Tenha um bom dia. Com a subida dos rios da Amazônia, a Defesa Civil de Manaus começa a construção de pontes para facilitar o acesso de moradores nas áreas próximas ao Rio Negro. As águas poluídas avançam sobre o asfalto do Beco Vitória, no bairro da Glória, zona oeste de Manaus. Aqui é possível ver o lixo, resultado da falta de conscientização da população, aliada ao descaso do poder público. Manaus se prepara para mais uma época de cheia, período em que diversas pessoas que residem às margens dos rios sofrem com a subida das águas. Este aposentado conta o que passou com a última cheia. A casa onde mora já está com boa parte da sua estrutura comprometida. A minha situação aqui no bairro da Glória está crítica, viu? Por causa que eu já estou nessa idade, velho. A enchente do ano passado, que foi essa que está a marca ali, eu quase morro. Essa agora, eu estou nessa situação aqui. A Defesa Civil Municipal iniciou a construção de pontes de acesso. Esta passarela, que está sendo construída na rua Oswaldo Cruz, mede 140 metros de extensão. Para o subsecretário da Defesa Civil, a medida pode ser paliativa, mas pode ajudar os moradores do local, evitando que eles tenham contato direto com a água contaminada. É um trabalho preventivo, depois isso vai ser um trabalho bem coordenado.
Depois a gente vai pedir para vir a limpeza pública para retirar o excesso de lixo. A Secretaria de Educação, a Secretaria de Saúde para fazer as orientações quanto à doença leptospirose. De acordo com a Defesa Civil do Estado, a cota do Rio Negro este ano deve atingir 29 metros e 45 centímetros e nenhuma dessas residências deve ser atingida. As que estavam em níveis mais baixos já estão sendo atendidas pelo Programa Social e Ambiental dos Igarapés de Manaus, o Prosamin. Secretaria de Transportes do Amapá anunciou que as obras do complexo alfandegário da Ponte Binacional devem começar em maio deste ano. Apesar de estar pronta há quase 2 anos, a Ponte Binacional ainda não foi inaugurada. Um dos fatores que contribuem para a demora é que ainda não foram construídos no lado brasileiro os postos de fiscalização, que incluem a Receita Federal, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, o IBAMA e o Ministério da Agricultura. Nesta quarta-feira, o governador do Amapá, Camilo Capiberibe, e a bancada federal terão uma audiência com o ministro dos Transportes. Nela, o governador deve propor a construção provisória da infraestrutura alfandegária, na tentativa de agilizar a inauguração da ponte binacional. Estas obras estão sob a responsabilidade do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT. A licitação já foi concluída e a previsão é que as obras iniciem em maio. Hoje a Secretaria de Transporte está aguardando o início dessas obras, que está programada para se iniciar agora a partir de maio. E aí sim a Secretaria vai dar continuidade ao trabalho de asfaltamento do acesso e também do pátio, onde será feito a parte de aduana. Paralelamente, também precisam ser definidas as regras de circulação de veículos e pessoas. É um outro processo que está em trâmite entre os governos do Brasil e da França. A Secretaria de Transportes do Amapá ficou responsável pela construção do ramal rodoviário de acesso à ponte. São 2 quilômetros de pavimentação em fase de conclusão. Outra dúvida levantada é se a ponte pode vir a ser inaugurada mesmo com a BR-156 ainda com trechos de terra. Hoje são cerca de 160 quilômetros de rodovia sem asfalto. O planejamento de conclusão da pavimentação da BR já sofreu vários atrasos ao longo dos anos. Agora em Manaus, 8 horas e 29 minutos. Veja no próximo bloco. O município de Normandia realiza o 11º Festival da Melancia.